Enquanto isso, eu vou dando boa tarde a todos, de todas as gerações que estão aqui e os que nem sabem que geração que pertence. Tá? Meu nome é Sandra Bajur, eu sou a diretora executiva da empresa, eu junto com o Ricardo. Eu sou diretora executiva trabalhando com a parte de gestão de pessoas, na parte de coordenação da qualidade, onde eu implantei a 17.025 na área da qualidade, e o Ricardo vocês conhecem na parte da calibração. Né? Eu vou falar aqui de um tema muito importante, que é caso de polícia no RH, que todo mundo vê. Quem aqui é anjo o suficiente que nunca teve um pouquinho de irritação com alguém de geração diferente? Tem algum anjo aí? Isso é de se esperar, né? Então, nós vamos ver, no momento, as gerações que estão atuantes no nosso dia a dia, mas como o tempo é curto, nós vamos focar mais nas gerações que estão na área de trabalho ativas, tá? Mas, de qualquer jeito, eu quero dar um porquê do nome dessas gerações. A primeira geração que eu vou falar é a silenciosa. Chamou silenciosa justamente porque era uma geração silenciosa em hierarquia. O líder falava, pronto, acabou. Ninguém poderia contestar da criatividade, nem nada. Mas tem um lado positivo, são pessoas totalmente leais à empresa, uma responsabilidade íntegra. Se você visualizar, são pessoas que trabalharam a vida inteira no mesmo local. Tá? Então, assim, são pessoas de ampla fidelização ao local de trabalho. São pessoas que, no momento, estão com de 80 a 97 anos. Aí tem os baby boomers, que tem muitos nesse momento ainda administrando, né, hospitais na área da engenharia clínica. Por que teve esse nome de baby boomer? Tinha acabado a guerra. Os homens estavam na guerra. Porém, os que se salvaram voltaram para casa. Quando voltaram para casa, fizeram uma festa emotiva, vocês imaginam. Com essa festa emotiva, o que aconteceu? Um boom de baby. Tá? Então, houve, tá, nesse momento, um boom de nascimento enorme. Então, são pessoas dessa idade, tá, que vieram desse pós-guerra. Essas pessoas ainda trazem um pouco da hierarquia rígida desse aqui, que estimulava. Os filhos tinham que seguir a profissão dos pais. Não podia nem contestar. Casamento, os pais que escolhiam. O baby boomer, eles tinham já algum tipo de liberdade, mas nem tanto assim. Eles geralmente herdavam a empresa do pai e eram obrigados a seguir aquela linha. Mas, mesmo assim, uma lealdade ímpar. Vestem a camisa. Você vê também a carteira de trabalho desse aqui, é um emprego a vida inteira. Uma lealdade, uma integridade, sabe? Uma fidelização para a empresa ímpar. Aí, o que aconteceu? Depois desses dois, apareceu o X. Quem gosta de matemática, o que significa X? O que significa X? Uma incógnita, justamente. Então, a geração X é uma incógnita, é uma divisória. Por quê? Eles estão justamente entre os mais maduros e os mais jovens. Com isso, ele tem que ter uma adaptação com as gerações de cá e com as gerações daqui. Tá? Eles estão situados na geração hippie. Então, eles começaram a ter uma autonomia violenta. E, através dessa autonomia, para vocês terem uma ideia da autonomia deles, é a única geração aí que vive até sem Wi-Fi. Acaba o Wi-Fi, eles não morrem igual as outras gerações, não. Vai acabar o Wi-Fi para essas gerações aí, para vocês verem. Vai para o CTI na hora. Né? Agora, a X não. Acabou, tem papel. Sabe? Tem boca. Vão conversar.
Então, tem essa autonomia, esse dinamismo. Se você vê a carteira de trabalho, ela vai ter 1, 2 lugares, pode até variar, mas ainda continua sendo um pouquinho fixo. E eles já tiveram liberdade de escolha da sua profissão. Aí, para seguir o alfabeto, veio o Y. O Y é quem está agora com 31 a 45 anos. Bom, o X pensou assim, eu tive mais ou menos a minha liberdade profissional, porque os pais não obrigavam não, mas falavam assim, eu achava que você seria tão bem uma médica, eu acho que você seria tão bem uma engenheira, então na forma de manipulação, acabava ainda direcionando. Agora na Y não, os pais perguntavam, o que você quer ser? Quer ser lixeiro, quer ser coveiro, quer ser médico, e dava essa ampla liberdade para eles, tá? Mas com isso surgiu um probleminha. Tá vendo que o Y tem 2 bracinhos para cima? Sabe o que significa esses 2 bracinhos para cima? Ele não tem um foco tão grande igual os outros, não. O Y, ele de manhã é médico, de tarde é engenheiro e de noite toca na boate. Entendeu? Ele consegue ter essa diversidade assim profissional. São pessoas que gostam de um propósito de vida. Eles não fazem por fazer. E a palavra que eles mais falam, por quê? Faz isso para um Y, o Y vira e fala, por quê? Por quê? Aí você vai dar a resposta, ele vai e faz. Ok? Mas ele tem que ter esse propósito. Depois vem o Z. O Z é de 16 a 30 anos. Z de Zen. Tem Z aqui? Z de Zen. Vocês já foram chamados de voados? Justamente, é isso aí. É Zen de voados, de aéreos, tá? Mas se são voados e aéreos, não é por acaso, tá? É porque a mente de vocês trabalha a 1000, entendeu? Vocês não conseguem ter, inclusive, por exemplo, as outras gerações recebem e-mails enormes e lê tudo. Vocês recebem um e-mail, tá, de duas frases e fala, que textão, né? Namorar é com emoji. Não é isso? Porque na mesma hora que está prestando atenção numa coisa, em outra, eles conseguem trabalhar em casa, no zoológico, na pracinha ou até em Nárnia, não é verdade? Tudo tranquilo. E consegue se dar bem. Ok. O alfa ainda não está no mercado de trabalho, então nós não vamos mexer com ele no momento, e o beta está nascendo esse ano. Tá? Os betinhas vão nascer nesse ano. Bom, aí o que isso interessa para a gente que está na engenharia clínica, que está na administração de pessoas? São pessoas que nasceram em épocas diferentes, em contextos diferentes. E o contexto faz as pessoas serem diferentes, concorda? Se eu pegar um ser humano e fazer ele nascer e crescer numa ilha, como que ele vai ser? Será que ele vai ter esse desenvolvimento para a gente de andar, de falar, de comunicar, falar adequadamente? Não, é o hábito dele, certo? Então, aqui cada um viveu num contexto diferente e esse contexto que vai valer muito é na infância e adolescência. Por quê? Quando a gente estuda, não sei se vocês viram lá, porque eu não me apresentei, eu sou bióloga, trabalho com psicologia, psiquiatria, essas coisas todas. Quando você está de 0 a 12 anos de idade, a sua mente está perfeita, mas perfeita para aprendizado. Tudo que ele olha, ele capta. Tá? Ele tem uma mente assim, querendo ou não querendo, ele aprende. Ele só de visualizar, ele aprende. De 13 anos até os 25 anos, a mente não funciona tão bem assim, não. Ela é um pouco reduzida. Ela é um pouco menos plástica. Então, o que acontece? Dependendo do estado emocional da pessoa, ele vai captar a mensagem. Dependendo do estado emocional, aquilo passa de liso. Depois dos 25 anos, você vai reforçar o seu aprendizado. Não significa que depois de 25 anos é burro, não aprende nada não, tá, gente? Não é isso. Mas depois dos 25 anos, você vai aprender somente o que você quer.
Depois dos 25 anos, então isso aí é para todas as gerações, porque a mente é a mesma, não mudou. Então, depois dos 25 anos, você olha para aquilo, aí você vai falar, será que eu tenho interesse com aquilo mesmo ou não? Então, você vai trabalhar com a sua mente, você não vai ficar tão receptivo. Ou seja, a melhor fase da vida para aprendizado é de 0 a 12 anos e depois de 13 até os 25. E aí, então, vamos rever rapidinho, ai meu Deus, o tempo. Vamos ver rapidinho como que era a infância de cada um aqui. Vamos ver esses dois juntos aqui. Tinha tecnologia? Não, não. Mas o máximo que tinha era novela de rádio. Não é isso? Não tinha tecnologia nenhuma. Mas e a infância, como que era? Uma delícia. Correr na rua, chutar bola, brincar, ter os amigos para a vida inteira, não é isso? Confidenciar. Não tinha vitimismo assim. Você podia chamar o outro de 4 olhos, de tudo. Isso, não tinha mimimi. Né? Você batia no outro, falava assim, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, virava e já estava de novo de bem. Não é isso? Desse jeito. Então, não teve tecnologia nenhuma. Eles estavam com 25 anos e não visualizaram. Então, quando a gente vê as gerações lá pegando esses daqui e debochando, porque não está mexendo com o celular, com o notebook, com o computador direito, não é porque eles são burros, não, gente, de maneira alguma. Porque eles não vivenciaram aquilo. Tem condições de aprender? Tem. Mas o aprendizado vai ser mais lento, porque a mente deles não está aberta para aquilo. Não é culpa, é o processo da mente. O X, ele na infância, ele não presenciou isso. Tá? A infância dele já tinha uma televisão, mas era televisão tipo assim, né, que tinha a Globo, a Tupi, sentava a meninada, até aquele programa Vila Sésamo, coisa e tal, mas o tempo todo também era ir da rua, ir para a escola sozinho. Tinha medo de falar com estranho? Não, não existia medo de falar com estranho, igual teve nas outras gerações. Então, esse pânico que existia, que existe, ansiedade nos mais novos, não existia, tudo era muito mais livre para isso, entendeu? Porém, eles foram visualizar um celular, eles já estavam adultos. Foram ver notebook. Eu formei na UFMG, gente, que é uma das melhores universidades que tem, né? Sem ver cara de computador. Sem ver cara de computador. Então, você vê bem, se eu formei sem ver cara de computador no UFMG, vê que a minha tecnologia é fraca de aprendizado. Mas eu vou lá, porque a gente tem que ir correr atrás e ter o interesse de aprendizado. Ok? Então, tem um pouco dessa dificuldade, sim. E aí a gente aguenta o olhinho virado das outras gerações. Nossa, não sabe nem isso. Não esquecendo que o Z, né, o Alfa, então, já nasceu com o celular debaixo do braço, não é verdade? Já nasceu com... O Alfa, então, gente, ele nasceu com o QR Code na testa, desse jeito. Bom, e o Y, ele, a primeira infância dele mesmo, que até os 12 anos, ele tinha televisão colorida, beleza e tudo, mas não tinha celular. Ele vivenciou o nascimento do celular melhor, que só tinha o tijolão. Né? E quem tinha tijolão eram as mães, não era nem eles, não. E o tijolão era, oi, tudo bem? E tu? Né? Então, desse jeito. Então, mas eles, quando chegaram nos 13 anos, eles já começaram a vivenciar computador, sabe? Começaram. Então, eles têm mais facilidade tecnológica do que esses. Mas a vida deles já não foi tão tranquila igual do X na infância. Por quê? Já começou o pânico de andar sozinho na rua, de ir para a escola sozinho, entendeu? Já começou os veículos, as mães trabalhando, levando os filhos na porta da escola. E aí as crianças não brincavam tanto na rua mais igual os outros, né? As crianças do Y... 3 minutos. As crianças do Y, gente, como que eles faziam? Eles brincavam de videojogos dentro de casa, mas tinham parceria nos videojogos, não tinha? Então, pelo menos, já comunicava. Aí nasceu o Z. O Z sofreu tudo, pandemia, problemas políticos, sociais. Então, eles ficaram introspectivos totalmente, certo? Um processo de comunicação já reduziu muito, já era mais em casa. E aí os videojogos já ficou mais sozinho, pela IA. Não é isso? Então, vocês começaram a jogar sozinho.
E aí deu esse problema. Alfa eu não vou falar, não. Mas aí vamos ver umas coisas interessantes. O que acontece no ambiente trabalhista com essas pessoas todas aqui? O X, ele quer comunicar, ele quer ter reuniões, né? Ele quer dar o feedback. Só que muitas vezes ele não entende as outras gerações, né? Essas duas não entendem as outras gerações, que chamam eles de quê? Preguiçosos. Então, essas gerações de cá chamam os de lá de preguiçosos. E os de cá, o que chamam os de cá? De quê? Pode falar, pode falar. Ô, gente, aqui a gente não está julgando, a gente está fazendo uma análise. Vamos lá. O que os de cá falam dos de cá? Isso, seu burro. Gente, não é possível. Ele pega o computador lá, porque os de cá, quando vira e fala assim, me ajuda a fazer um e-mail, né? Aí ele imagina que o outro vai falar assim, você vai fazer isso aqui, o computador vai ligar. Agora você clica aqui e vai dar isso aqui, que é esse negócio aberto aqui. Agora você vai abrir, né, no endereço. Aí a pessoa fala, endereço? Aí a pessoa fala assim, você é burro demais, gente, eu vi isso e já aprendi. Então, assim, perde a paciência. E aí, o que mais acontece é essa briga intergerações, sem entender o porquê que tem essa briga, esse conflito, que é sério. Entendeu? E aí essas duas gerações, elas são altamente ansiosas, principalmente essa daqui. A geração X, gente, ela não tinha televisão, não tinha celular, então de noite era, depois da aula, que geralmente estudava de tarde, chegava e corria para pegar bola, coisa e tal e tudo, e precisava nem de chá de camomila para dormir, não é isso? Deitava, apagava. Essa geração aqui, que fica até o último minuto, o que acontece? São os maiores colocadores de dinheiro no bolso de psiquiatra e psicólogo, não é? A ansiedade desse aqui, muito grande. Desse aqui, então, nem se fala. Quando a gente olha a estatística, a Z é que tem o maior índice de suicídio que existe. Tá? Depressão e ansiedade altíssima. Mas existe um problema, uma diferença da ansiedade desse para esse. A ansiedade desse é introspectiva e a desse é extrospectiva. Como que é essa ansiedade aqui? A pessoa começa a sentir dor no corpo, dor de cabeça, sabe? Ele não põe para fora que ele está ansioso. E o Y, ele costuma ter muita insegurança. Porque ele sabe tecnologia, mas ele sabe que as gerações futuras têm um conteúdo e aprendizado mais do que eles. E nesse momento de desenvolvimento tecnológico, ele pode correr risco com eles. E essa ansiedade fica presa dentro deles e desenvolve esses problemas. Acabou meu tempo. Aí vem o Z. O Z, gente, ele já tem uma ansiedade externalizada. Ele grita, ele berra, tá? Ele dá fuga. Eu estava falando até da carteira de trabalho. Quando você olha para o Y, ele tem uns 200 lá na carteira de trabalho de serviço, não é isso? 1 ano, 2 anos, vai pulando, pulando, pulando. Esse aqui não fica nem 2 meses no emprego. Você vai olhando a carteira de trabalho desse aqui, ó, vai pulando, 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 pulando. Por que, gente, será isso? Porque a hierarquia aqui não está batendo com essa daqui, sabe? Esses aqui, eles não estão querendo ser controlados, coisa que os outros eram. E aí, o daqui vira e fala, no meu tempo, respeitava chefe. No meu tempo, respeitava líder. E esses aqui não querem. Tá? A minha amiga ali, Camila, falou dos processos que a gente tem de avaliação de desempenho. A gente tem que tomar muito cuidado com a avaliação de desempenho com essas gerações aqui. Cada geração ela tem que ter um cuidado especial, porque essas gerações, se você colocar lá que uma avaliação de desempenho ela está focada, tá, em um processo de punição, na mesma hora, se for o Z, entra e reset na hora. Sabe? Sai, não quer saber. Estou mentindo? Estou mentindo? Justamente. E então, o que acontece? Eles têm que saber que eles podem fazer. O ideal, até na entrega de uma avaliação de desempenho, é dizer, ó, esses são seus dados, o que você vai fazer com isso? E deixar ele mesmo desenvolver os seus processos. Não esquecendo de que esses aqui
terão futuramente os mesmos problemas que aqueles ali. Se já não estão tendo problema. Esses conflitos de gerações sempre vão ter. O Betinho e o Alfinha, vocês já pensaram como que eles vão vir? Vocês estão entendendo? Então, conflitos sempre vai ter. E aí, existe algum método especial? Só mais um minutinho? Pode. Existe algum método especial? Só um minutinho. Existe algum método especial, gente, que a gente possa reduzir esses processos de conflito? Tem. Um deles é um projeto chamado Tech Care, onde que tech vem de pessoas que são inovadoras, que é a juventude, e care são as pessoas que têm cuidado, mais experiência. Então, é um projeto que você pega dentro da empresa, tá? As pessoas que são tech e care e faz dinâmicas de interação para cada um mostrar, tá? Qual foi o seu contexto, o que eles podem dar. Só contar uma história final aqui. Imagine um time de futebol que é uma equipe empresarial, tá? Se esse time de futebol, você tem jogadores ali que conhece direitinho o gramado, que conhece direitinho os adversários. Por quê? Porque tem experiência, tem um poder de análise. Os outros cansam de ficar analisando muito, né? Quando a gente fala em qualidade, é 5 porquês, os outros já é menos. Então, veja bem, quando nesse time, você tem esses jogadores que conhecem o campo, conhecem os adversários, mas tem pessoas ali também que são rápidas, sabe? Que são velozes, que têm uma tecnologia melhor, que têm uma criatividade maior, vira um time perfeito. Por isso, quando a gente faz uma análise empresarial, as melhores empresas são as empresas que têm todos de gerações diferentes ali. Empresas que só têm um tipo de geração não é bacana, porque você vai ficar com velocidade demais, tecnologia demais e vai faltar experiência, tá? A experiência dos mais velhos, eles vão ter uma análise profunda do que vai acontecer logo depois. Se eu investir nisso aqui, o que pode... Desculpa, só mais um minutinho. O que pode acontecer se eu não investir? Vocês estão entendendo? E, em compensação, os techs, né, eles trazem essa velocidade. É isso aí, agradeço muito ao Arquimedes, tá? E a vocês. E tenha um pouquinho mais de paciência com as gerações seguintes, que isso aí nós vamos ter que sempre conviver mesmo. Gratidão, gente.